Há algo profundamente inquietante quando olhamos para a realidade espiritual de muitas igrejas ao redor do mundo. Lembro-me de uma viagem missionária, onde preguei em diferentes países, diante de dezenas de milhares de pessoas. Havia templos imensos, lindos em sua estrutura, mas quase sempre vazios de vida. Não falo apenas da ausência de membros, mas da ausência de uma chama interior. Os crentes que ali se reuniam pareciam inquietos, ansiosos, carregando um peso invisível. Como órfãos espirituais, sem a presença de uma família verdadeira, caminhavam sem clareza de propósito. Eram pessoas boas, mas limitadas em sua compreensão da vontade de Deus. O que lhes faltava não era religião, mas a experiência viva de Deus em seu cotidiano. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E essa é justamente a crise espiritual que presenciei. Muitos tinham a estrutura externa, mas lhes faltava o despertar interior. A fé havia se tornado um ritual. A graça se tornado apenas uma palavra repetida mecanicamente, um termo teológico distante. Não havia vibração, não havia beleza, não havia encontro real. E quando Deus não é uma realidade vibrante dentro de nós, qualquer problema parece gigantesco. O coração humano, sem essa luz, funciona como uma lâmpada de 40 watts tentando iluminar um campo inteiro. Fraco, limitado, incapaz de resistir às trevas. A graça de Cristo, no entanto, foi derramada para nos tornar novas criaturas, cheias de beleza, coragem e vitalidade. No início da vida cristã sentimos a força dessa graça quase como uma avalanche, mas com o tempo, muitos a deixam esfriar, tornando-se apenas lembrança de uma experiência antiga. Jung também alertava para o perigo do homem se desligar de sua própria alma, tornando-se vazio por dentro. E é exatamente isso que acontece com quem não experimenta a Deus diariamente. A vida perde cor. A fé se torna apenas teoria e o coração se distancia da fonte da vida. Na Grécia Antiga, havia uma palavra fascinante para traduzir a graça, charis. Quando alguém contemplava uma montanha verdejante, um rio cristalino ou uma música capaz de elevar o espírito, eles diziam charis. Era a beleza pura, a dádiva que não se explica, apenas se sente. A graça de Deus, revelada em Cristo, é exatamente isso. Um elemento divino que embeleza, que transforma, que faz nascer uma nova personalidade. É como se o Criador nos desse um novo rosto, não no sentido físico, mas na expressão da alma. Ele muda o caráter, fortalece o espírito, torna o lar mais belo, a vida mais significativa. E aqui está o ponto crucial. Essa graça não foi feita para ser lembrada apenas como algo do passado, mas para ser vivida todos os dias. É uma fonte inesgotável. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios sobre a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Isso não significa uma experiência isolada, mas uma torrente que nunca para de fluir. Mas por que muitos de nós deixamos de beber dessa fonte? Porque em vez de olhar para dentro, para o coração onde Deus habita, distraímos-nos com as pressões externas, com as dores e frustrações que a vida traz. Jung diria que isso é viver desconectado do self, da centelha divina que pulsa dentro de nós. E o resultado é uma vida enfraquecida, sem sentido, onde tudo parece pesado demais. Contudo, quando nos abrimos novamente à graça, algo extraordinário acontece. Deus toma aquilo que estava quebrado e transforma em beleza. A tristeza se converte em força, a fraqueza em coragem, a rotina em espiritualidade viva. É como se Ele renovasse cada célula de nossa alma. E talvez você esteja se perguntando, mas como posso experimentar isso na prática? Como posso sentir essa graça todos os dias? A resposta é simples e profunda. Precisamos cultivar comunhão real com Ele. Não se trata apenas de frequentar uma igreja, cantar hinos ou ouvir sermões. Tudo isso é importante, mas insuficiente sem o encontro íntimo. Trata-se de acordar pela manhã e abrir o coração em oração, mesmo que em palavras simples.
Trata-se de permitir que a palavra não seja só lida, mas absorvida, digerida, internalizada. Trata-se de perceber Deus nas pequenas coisas. No sorriso de uma criança, na música do vento, no silêncio que fala. Carl Jung dizia que sem a experiência interior, o homem se perde em teorias e dogmas que não alimentam sua alma. É exatamente isso que acontece quando reduzimos a graça a uma ideia. A graça é vida, é Deus respirando dentro de nós. E aqui quero deixar um convite. Permita-se olhar para dentro. Permita que Cristo seja uma realidade diária. Talvez sua vida hoje pareça como aquela lâmpada fraca que descrevi. Mas quando você se conecta à fonte, quando deixa que a graça flua, sua vida se torna como uma usina de energia, capaz de iluminar não apenas você, mas todos ao seu redor. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu quero experimentar a graça todos os dias. Isso não é apenas um gesto, é um compromisso que você faz consigo mesmo. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal, porque estamos apenas começando essa jornada de aprofundamento. Há muito mais que quero compartilhar para que você viva uma vida cheia de sentido, coragem e espiritualidade verdadeira. Muitos de nós acreditamos que a fé é apenas sobre ir à igreja, seguir mandamentos ou cumprir rituais. Mas a verdade é que a graça de Deus é prática, real e concreta. Ela não apenas muda o nosso modo de pensar, mas transforma as circunstâncias mais sombrias da vida. Lembro-me de uma família marcada pela miséria, pela dor e pelo desespero. O pai era alcoólatra, perdido em vícios que corroíam a dignidade da casa. Seus filhos trabalhavam como engraxates, trazendo para casa algumas moedas que logo eram gastas em bebida. A mãe, fragilizada pela pobreza e pela dor, dizia com amargura: "Não quero viver mais." A morte seria um alívio. Foi diante dessa realidade que comecei a falar a ela sobre Jesus Cristo, sobre a graça que não exige pagamento, que não cobra títulos, mas que simplesmente se doa. E no início ela duvidava: isso não é possível. Não pode haver beleza onde só existe dor. Quantas vezes também pensamos assim? Quantas vezes olhamos para nossas vidas e achamos que a mudança é impossível? Carl Jung nos lembra que o homem não se cura fugindo de sua sombra, mas enfrentando-a com coragem. Aquele lar era a sombra em sua forma mais brutal: pobreza, vício, doença, desespero. Mas a graça tem esse poder. Ela não apaga a sombra, mas a ilumina, transformando trevas em aprendizado, fraqueza em força, desespero em esperança. Aquela mulher que já não acreditava em nada, começou a ouvir a palavra. Pouco a pouco, sua depressão deu lugar à vida. Sua saúde foi restaurada, sua esperança reacendeu. E junto com minha sogra, oramos constantemente por aquele marido. Muitos riam de nossas orações. O próprio alcoólatra zombava. Mas a fé é insistente e a graça é persistente. Até que em um dia inesperado, durante um momento de oração, senti a presença de Cristo falar ao meu coração. Eu ouvi suas orações. Pouco tempo depois, me fomos chamados às pressas. Aquele homem estava à beira da morte, tomado pela força do vício e pelas trevas do inimigo. Mas oramos com autoridade, em nome de Jesus, e algo extraordinário aconteceu. O homem caiu em sono profundo e, ao despertar, estava liberto. A partir daquele dia, nunca mais tocou em bebida e o milagre não parou ali. Pela primeira vez em 10 anos, trouxe um saco de arroz para casa em vez de gastar em álcool. Sua esposa, lembrando-se dos princípios da fé, decidiu separar o dízimo daquele arroz. Foi uma luta interior. A pobreza gritava. A necessidade era real. Ela chorava enquanto caminhava até a igreja, carregando aquela porção que parecia fazer falta. Mas decidiu confiar, e foi aí que o sobrenatural aconteceu. Por mais de um mês, aquele único saco de arroz não acabou. Toda vez que cozinhava, um 10º permanecia no saco. O milagre continuou até que outro saco fosse comprado. A graça de Cristo não apenas restaurou aquele lar, mas multiplicou recursos, transformou filhos em estudantes e, no futuro, 2 deles se tornaram pastores.
Essa é a beleza da graça. Ela entra onde nada parece possível. Onde a sombra domina, ela traz luz. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Deus não ignora nossa escuridão, mas a confronta com seu amor. Ele não nos pede perfeição para derramar sua graça, mas apenas abertura, e talvez você se veja nessa história. Talvez sua vida esteja marcada por hábitos que parecem incontroláveis, por relacionamentos quebrados, por dores que insistem em te aprisionar. Quero te dizer, a graça é real e está disponível para você agora. Não é uma teoria distante, não é uma promessa vazia. É a força transformadora que pode mudar sua história, assim como mudou a vida daquela família. A experiência diária com Deus é a chave. Não se trata de esperar um grande milagre apenas no futuro, mas de viver cada dia em comunhão com Ele. Pequenos atos de fé, como separar aquele punhado de arroz em meio à fome, abrem espaço para milagres que desafiam a lógica. É no ordinário que o extraordinário acontece. Se você acredita que a graça de Deus pode transformar até mesmo as áreas mais sombrias da sua vida, escreva nos comentários: a graça é maior que a minha dor. E não se esqueça, se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que podem renovar sua fé e sua visão de vida. Você não está sozinho nessa jornada. Quando pensamos em amor, a maioria de nós imagina sentimentos, afeto, proximidade e calor humano. Mas a Bíblia nos revela dimensões diferentes desse amor, e a própria língua grega tinha palavras distintas para expressá-lo: eros, philia, storgé e ágape. Cada uma delas mostra uma faceta da experiência humana, mas somente o amor de Deus, o ágape, é capaz de sustentar a vida em sua essência. No entanto, antes de mergulharmos no ágape, precisamos compreender as limitações dos outros amores. O eros, por exemplo, é o amor da atração, do desejo. Ele é belo, mas frequentemente marcado por expectativas egoístas. Jung diria que esse é um amor dominado pelas projeções. Enxergamos no outro aquilo que falta em nós, mas o perigo é que, quando o véu da projeção cai, surge a decepção. O eros pode se tornar campo de disputas de poder, em vez de fonte de entrega. Já a philia, o amor da amizade, é marcada pela reciprocidade. É nobre, é belo, mas ainda assim limitado. Enquanto houver prosperidade, muitos caminham ao nosso lado. Mas quando a sombra da crise se instala, poucos permanecem. Jung lembrava que a amizade verdadeira só resiste quando duas almas conseguem olhar juntas para o mesmo propósito, não apenas uma para a outra. O storgé, o amor familiar, talvez seja o mais visceral. É o amor entre pais e filhos, capaz de sacrifícios inimagináveis. Quem já viu uma mãe abrir mão de sua própria comida para alimentar um filho, entende a força desse amor. Durante a guerra, histórias comoventes surgiam de pais que se arriscavam por seus pequenos. No entanto, até mesmo esse amor encontra limites, pois é restrito ao círculo de sangue e afetos mais próximos. E então chegamos ao ágape, o amor incondicional de Deus. Aqui está a essência da graça. O ágape não ama porque recebe algo em troca, não ama porque vê perfeição, não ama porque espera retorno. Ele ama porque é da sua natureza amar. Deus é amor, e esse amor foi provado quando Cristo, sem pecado, assumiu a cruz em nosso lugar. Não havia mérito em nós, não havia pureza que justificasse tamanho sacrifício. Ainda assim, Ele nos amou. Carl Jung dizia que a verdadeira transformação acontece quando aceitamos a totalidade de quem somos, inclusive nossas sombras. O ágape é a expressão máxima disso. Deus conhece nossas sombras, nossos erros, nossas falhas e mesmo assim nos ama. Não se trata de um amor cego, mas de um amor que vê tudo e ainda assim escolhe permanecer. É esse amor que nos dá coragem para enfrentar nossa própria escuridão. E aqui está uma lição poderosa. Muitos vivem aprisionados pelo medo de não serem dignos do amor de Deus. Mas o ágape quebra essa prisão.
Ele nos mostra que o amor não depende do nosso desempenho, mas da fidelidade dele. Não se preocupe com o seu passado, ele pode perdoar. Não se preocupe com suas fraquezas, ele pode fortalecer. Não se preocupe com suas frustrações, ele pode transformá-las em vitória. Mas o que tudo isso significa para a nossa vida diária? Significa que precisamos experimentar o ágape na prática. Não apenas falar sobre ele, mas vivê-lo. Significa orar não como quem recita palavras vazias, mas como quem abre o coração diante de um Pai que ama incondicionalmente. Significa ler a Bíblia não como um livro distante, mas como uma carta de amor escrita para você. Significa também viver esse amor em nossos relacionamentos, no casamento, na amizade, na família. Jung nos alerta que a falta de amor é uma das raízes mais profundas das neuroses humanas. Quando nos sentimos amados, encontramos sentido. Quando nos sentimos rejeitados, mergulhamos na escuridão. O ágape de Deus é o antídoto contra esse vazio. Ele nos mostra que nunca estivemos sozinhos, que sempre fomos desejados, sempre fomos amados, sempre fomos vistos. Talvez você já tenha sentido que sua vida é insignificante, que seus esforços não têm valor. Talvez já tenha chorado em silêncio, acreditando que ninguém se importa. Quero dizer a você, o Criador do Universo te ama com amor ágape. Ele conhece cada detalhe do seu coração e ainda assim decidiu entregar seu filho por você. Isso não é teoria, é realidade. E esse amor não é apenas espiritual, ele é transformador. Ele pode restaurar relacionamentos quebrados, dar esperança onde só havia cinzas, renovar forças quando tudo parece perdido. É esse amor que nos faz levantar pela manhã com coragem para enfrentar o dia. Se você acredita que o amor de Deus é maior do que qualquer falha ou fraqueza, escreva nos comentários: eu sou amado incondicionalmente. E lembre-se de se inscrever aqui no canal, porque juntos vamos aprofundar ainda mais essa jornada de descoberta. Há verdades que podem mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e a vida. Quando falamos da graça de Cristo e do amor de Deus, não podemos esquecer o terceiro elo dessa corrente divina, a comunhão com o Espírito Santo. É Ele quem nos guia diariamente, quem traduz as verdades eternas para o nosso coração e quem transporta o amor do Pai até a nossa realidade. A palavra usada no grego para comunhão é koinonia, que significa parceria, companheirismo, intimidade. Isso não é apenas conceito teológico, mas experiência viva. Carl Jung, em seus estudos sobre a psique, dizia que o homem precisa integrar todas as suas dimensões para alcançar a totalidade. O Espírito Santo é aquele que nos conduz nessa jornada de integração. Ele não apenas ilumina nossas virtudes, mas também nos ajuda a enfrentar nossas sombras, reconciliando os opostos dentro de nós. É o parceiro invisível que nos lembra de quem somos e de quem fomos chamados a ser. Muitas vezes, olhamos para nossas falhas e nos perguntamos: por que minha vida espiritual parece tão fraca? Por que meus milagres são tão escassos? Por que minhas orações parecem não ter força? A resposta quase sempre está na negligência dessa parceria. O Espírito Santo foi enviado para ser consolador, guia, amigo, mas muitos o tratam como um estranho. Quando aprendemos a acolhê-lo, a falar com ele, a depender dele, tudo muda. É como passar de uma vida movida por nossas próprias forças para uma vida movida pela energia inesgotável de Deus. Pense no Espírito Santo como aquele que transporta, como um condutor entre o céu e a terra. Ele leva nossas orações até o trono de Deus e traz do trono de Deus as respostas e os dons que precisamos. Ele é o elo que torna o transcendente acessível. Jung nos ensinava que a verdadeira vocação de cada um é encontrar o caminho para o seu próprio coração. O Espírito Santo é exatamente aquele que nos conduz nessa descoberta, revelando não apenas quem somos, mas também quem podemos nos tornar.
Ele é o sócio principal na construção da nossa vida espiritual. Se tentamos fazer sozinhos, falhamos. Se deixamos que Ele nos conduza, encontramos vitória. Não é à toa que tantas igrejas se esvaziam quando negligenciam o Espírito. Sem Ele, a fé se torna ritual e a vida espiritual se torna mecânica. É como falar uma língua sem tradutor, como tentar se comunicar em silêncio em meio ao barulho. Mas quando o Espírito Santo é acolhido, ele dá sentido às palavras, transforma a oração em intimidade, converte a leitura da Bíblia em revelação. Aqui está a verdade. A experiência diária com Deus só é possível através do Espírito Santo. Ele é o sopro que nos desperta pela manhã, o consolo que nos abraça na dor, a coragem que nos levanta quando pensamos em desistir. Ele nos faz lembrar que a vida não é apenas sobrevivência, mas missão. E talvez você esteja vivendo sem sentir essa presença. Talvez sua fé esteja seca, sua vida pareça repetitiva, sua alma esteja cansada. Hoje quero te dizer, o Espírito Santo está pronto para se tornar seu parceiro. Não apenas no culto, mas em cada detalhe da sua rotina. Ele deseja estar com você enquanto trabalha, enquanto estuda, enquanto cuida da sua família. Ele deseja dar sentido até mesmo às coisas simples, porque tudo pode ser sagrado quando vivido em comunhão. Carl Jung afirmava que quem não tem acesso ao sagrado acaba se perdendo em neuroses banais. O Espírito Santo é esse acesso. Ele não apenas aponta para o sagrado, ele o traz para dentro de nós. Ele torna a nossa vida uma morada de Deus. E aqui está o convite final. Não negligencie essa parceria. Convide o Espírito Santo a ser seu sócio principal. Entregue a Ele não apenas seus domingos, mas suas segundas-feiras, seus medos, seus planos, suas esperanças. Permita que Ele negocie com você, caminhe com você, viva em você. Quando fazemos isso, experimentamos o poder de Deus de forma palpável. Vemos portas se abrirem onde não havia caminho. Vemos milagres surgirem em situações impossíveis. Sentimos paz onde só havia caos. A vida deixa de ser apenas suportada e passa a ser vivida com intensidade, com propósito e com beleza. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu quero o Espírito Santo como meu parceiro. E lembre-se de se inscrever aqui no canal, porque ainda temos muitas mensagens profundas que vão te ajudar a caminhar nessa jornada. Não caminhe sozinho, caminhe em comunhão. A graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo não são apenas palavras de despedida de uma carta bíblica. São a base de uma vida plena. Viva essa realidade. Experimente a Deus diariamente. Deixe que essa experiência vibre em você e ilumine todos ao seu redor. Que a bênção do Pai, a graça do Filho e a presença constante do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre.